Boa noite, eu sou a professora Mônica, sou psicóloga e eu estou fazendo parceria com a Jo, estou respondendo algumas questões de caráter existencial que as famílias têm me encaminhado para que eu possa esclarecer algumas dúvidas que as famílias têm em relação à criação de filhos. Uma das perguntas é: o que fazer, o que eu posso fazer para superar os conflitos familiares? A outra pergunta é como eu posso ser melhor para a minha família se eu não sei nem quem eu sou? E a outra é: como eu posso ser bom marido se a minha esposa não reconhece e nem retribui nada que eu faço em casa? Essas três perguntas, elas traduzem a maior parte de muitas outras questões que foram solicitadas. Em primeiro lugar, para resolver conflitos familiares, o que são conflitos familiares? São dificuldades que existem entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre pai e filho, entre mãe e filho. As questões hoje, elas são bastante complexas por causa da diversidade de formas de viver. A tecnologia trouxe um grande aparato para fortalecer as relações, ampliar as relações, melhorar as relações, e essa tecnologia que eu estou utilizando agora para chegar até vocês é uma delas. Eu sou uma psicóloga e eu sou otimista em relação à vida, em relação aos problemas, em relação às relações como um todo, porque eu acredito que no caos eu tenho duas janelas para olhar. Uma para me desesperar e a outra para procurar uma saída e uma solução possível, mas também satisfatória, mesmo sendo o caos. Então vamos pensar numa tragédia, uns choram e outros consolam. Uns se desesperam e outros ponderam. E até dizem que enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então são várias questões que existem dentro de uma mesma situação. O que eu posso fazer para superar conflitos familiares? Em primeiro lugar, para contornar ou superar problemas familiares, eu preciso superar meus próprios problemas. Como que eu lido? Como que eu lido com os meus problemas? Como que eu lido com as minhas angústias? Como que eu lido com os meus sofrimentos? Falar que alguém não tem sofrimento é uma ilusão. Todas as pessoas têm os seus sofrimentos intrínsecos, os seus sofrimentos internos. A nossa mente, a nossa cabeça, a cada 7 segundos nós temos um pensamento diferente. Então um pensamento vai se sobrepondo a outro, sobrepondo a outro, sobrepondo a outro. Involuntariamente. Nós pensamos porque estamos vivos. Enquanto estamos vivos, os pensamentos vão se desenvolvendo, vão surgindo, vão passando, um pensamento vem sequencialmente ao outro. Se eu sou uma pessoa que tenho determinado conhecimento de mim mesma, se eu consigo administrar o meu sofrimento, se eu consigo administrar as minhas ideias, se eu consigo administrar os meus problemas, eu consigo administrar meus conflitos. E se eu não me conheço, se eu não sei como que eu funciono, se eu não sei como lidar com os meus problemas,
como eu vou poder lidar com o problema do meu filho, do meu marido, ou com o problema do meu filho com o meu marido, ou o problema do meu filho comigo? Então é necessário que eu me conheça, é necessário que eu saiba como eu funciono. Por exemplo, muitas pessoas falam assim, eu brigo mesmo com meu marido, eu falo o que eu penso e ele tem a obrigação de me ouvir. Tem não. Nenhum ser humano tem obrigação de ser descarga para o outro. Eu tenho a responsabilidade de pensar naquilo que eu vou falar. Porque o que eu vou falar tem muito mais a ver comigo do que com o outro. O que eu vou falar tem muito mais a dizer de mim do que do outro. E a segunda pergunta vem complementar esta. Como eu posso ser melhor para a minha família se eu não sei quem eu sou? Então, eu preciso, por meio de autoanálise, ou de análise, ou de um bom amigo, ou de uma pessoa mais velha que possa compartilhar ideias comigo, me ouvir. Todo ser humano tem necessidade de ser ouvido. Todas as vezes que a pessoa fica com raiva, ela tem necessidade de falar para que ela possa se esvaziar. Quando eu me esvazio dos meus problemas, eu me sinto melhor. Quando eu me esvazio dos meus problemas, eu fico mais calma. Quando eu me esvazio dos meus problemas, eu fico mais negociadora. Então, se eu não sei quem sou, se eu não sei como aplacar minha raiva, se eu não sei como aplacar meu desespero, se eu não sei como aplacar minha desilusão, se eu não sei como aplacar o meu desespero, eu não posso negociar, eu não posso solucionar, eu não posso ajudar ninguém, porque em primeiro lugar eu não consigo ajudar a mim mesma. Então, para eu ajudar a minha família, eu preciso, em primeiro lugar, estar bem. Para que eu me conheça, eu preciso me fazer uma infinidade de perguntas. E para que eu também me conheça, eu preciso compartilhar minhas ideias com pessoas que tenham mais sabedoria do que eu. Lembrando que ter sabedoria não é ter um conhecimento, não é ser uma biblioteca, não é ter lido 1000 livros. É ter refletido sobre a própria vida, refletido sobre a sua função na vida, seu lugar no mundo, sua função no mundo. O que você está fazendo aqui? Qual a sua importância no mundo? Qual é a sua função? Qual a sua missão? Todos nós temos uma missão. Você veio aqui no mundo para quê? Aí muita gente diz assim, mas eu não consigo me controlar. Consegue, sim. Em primeiro lugar, tem que desejar. Em segundo lugar, tem que se esforçar. E em terceiro lugar, tem que fazer um propósito de, antes de falar, pensar. O que eu vou falar vai agregar valor a alguém? O que eu vou falar vai solucionar algum problema? O que eu vou falar vai melhorar a situação ou piorar a situação? Então, nesse caso, entre o que eu vou falar e entre o meu silêncio, o que agrega mais valor na relação? Então, é importante que, tanto como superar problemas familiares e tanto como o que eu posso fazer pela minha família se eu não sei nem quem sou eu, a ideia principal e a necessidade principal é você refletir, se conhecer e, antes de abrir a boca, pensar: vai agregar valor? Se o que eu vou falar não agregar valor, então é necessário que eu fique em silêncio e que eu reflita e que eu queira, com muita responsabilidade, pensar: eu quero estar nessa família? Eu quero ajudar essa família? Então eu preciso me ajudar. E como que eu posso me ajudar? Eu só posso me ajudar se eu me conhecer. Eu só posso me ajudar se eu estabelecer um propósito comigo mesma, de só falar qualquer coisa
que possa agregar valor a mim e àquele que vai ouvir. Muito obrigada a todos. Eu desejo que tenha agregado valor ao que vocês estavam esperando, ou pensando, ou se perguntando. Uma boa noite.